Tá. Não é legal, não. Mas a gente tem que começar, né? Tem umas 15, né? Imaginei que sim. Bom, seguinte, pessoal. Sobre o trabalho que eu passei. Há exatos 7 dias. 2 pessoas mandaram. Os demais não mandaram por quê? Porque eu, Rian, você não mandou por quê? Sim, Isis, eu estou falando daquela última atividade que eu passei. Assim, no dia 20. Aliás, me desculpem, só foi uma pessoa que fez. Ninguém fez, pessoal. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha. Como ninguém fez, eu fico na obrigação de fazer uma revisão aqui com vocês, porque é complicado, né? Mas só uma pessoa enviar um trabalho em 7 dias. Yasmin, você não fez, mas você sabe o que é que tem que fazer, né? Você, você não fez o trabalho ainda, mas você sabe o que é que deve ser feito, né? Ou não? O que tem que fazer, né? Isabela, espera que chegou mais gente. Chegou Isabela Almeida, Isabela Almeida presente. Quem mais chegou? Lívia Maria, presente também. E Maria Isabelle. Maria Isabelle. Pronto, vou aproveitar que tem mais gente para fazer a pergunta de novo. Pessoal, só uma pessoa mandou a atividade. O que é que houve com os demais? Não fizeram a atividade do gênero épico, por quê? Não entenderam e não quiseram perguntar? Esqueceram? Alguma justificativa tem que ter, pessoal. Nem que seja, não, eu não quis fazer. Alguma explicação, porque não justifica uma única pessoa fazer essa atividade. Tanto que eu me vi obrigado a ter que. A pessoa não estava bem para me concentrar. Só que ainda faltou ânimo e criatividade. A criatividade, pessoal, é assim, ó. Vou mostrar aqui. Peraí. Cadê? Aqui, pronto. Vou dar mais uma luz aqui para vocês. Pronto, vamos lá. Aqui, né, a gente tem aqueles textos que eu passei sobre a teoria da epopeia, né? Pronto. Desse gênero épico, a gente tem a teoria, tá certo? Aqui tem característica, estrutura, né? Tudo aquilo que a gente precisa saber. Isso tem um documento lá no Google Sala de Aula, certo? Aí depois a gente tem o quê? A gente tem a nossa obra, né? O nosso objeto de estudo, né? Que é a nossa obra, que no caso aqui é a Odisseia, certo?
Essa Odisseia. Essa obra aqui é o nosso objeto de estudo, para o qual nós iremos analisar. Aí a gente junta aqui tudo isso, olha, com a leitura que a gente faz da obra, né? Com a leitura que a gente fez da obra aqui, aliás, com a leitura da obra, mais a associação aqui da teoria dessa literatura, é que a gente vai fazer o nosso texto, né? O nosso ensaio. E o que é um ensaio mesmo, né? São as reflexões, são as conclusões, certo? É a sua subjetividade do texto, é o seu entendimento sobre o texto, é aquilo que você conseguiu associar da obra, tá? Da obra, mais a teoria, junto àquilo que você entendeu, tá certo? Esse que é o ensaio literário. Aqui você vai dar a sua opinião também, tá certo? Aqui você vai expressar a sua voz por meio do livro do seu texto, tá certo? É só isso que tem que fazer. Entenderam, pessoal? Parece que chegou mais gente. Peraí, Cecília, deixa eu colocar aqui. Deixa eu encerrar aqui a apresentação primeiro, aliás. Ok, Cecília, número 6. Presente. Quem mais chegou, hein? Parece que saiu. Bom, whatever. Continuando, pessoal. O que eu estava falando, né? Para quem chegou depois, só uma pessoa entregou o trabalho. Hoje eu vou fazer uma breve revisão sobre o assunto, que é para a gente não ter necessariamente uma desculpa para dar o porquê de não ter feito o trabalho, pessoal. Esse trabalho não está muito difícil, porque esse trabalho, ele basicamente gira em torno da sua leitura e opinião sobre o livro, das suas conclusões sobre o livro, dentro de um gênero literário. Isso aí a gente fez sempre nessa disciplina. A gente tirou nossas conclusões sempre, né? É basicamente uma interpretação de texto fazendo um outro texto. Você vai interpretar o texto, né? Vai ler o texto, vai tirar suas conclusões, vai associar a obra com a teoria dessa obra, desse gênero literário, e vai dar seus comentários, suas conclusões, suas reflexões, suas impressões, aquilo que você pôde tirar, tá certo? Até certo ponto, eu diria que não tem ensaio correto e ensaio incorreto, não tem certo nem errado, tá? Mas aí a gente penetra em outras questões, como por exemplo na ortografia, na escrita, né? Na estrutura, já que o corpo do texto tem que ter necessariamente introdução, desenvolvimento e conclusão, bibliografia e outros pequenos detalhes. Vou fazer uma pequena revisão aqui de cada um desses aspectos, tá certo? Estava esperando mais gente mandar, mas infelizmente a última pessoa, né? O último trabalho foi enviado agora há exatos 14 minutos. O único trabalho. A única pessoa que mandou a atividade mandou há 14 minutos. O resto ninguém fez. Vamos lá. Eu vou começar do começo, tá? Vou começar da obra que a gente vai analisar. Fazer aqui um breve resumo da Odisseia, tá certo? Esse livro, ele não narra feitos armados, vamos dizer assim, né? Após a guerra de Troia, após a guerra de Troia, inicia-se a volta
de Odisseu. Daí o nome Odisseia. E seus companheiros para o seu reino, né? O reino de Odisseu em Ítaca. Porém, Odisseu teria sido obrigado a ir para a guerra e deixa para trás a sua esposa e também o seu filho, que a gente sabe que é o Telêmaco. Essa guerra dura 10 anos, certo? Quando ele volta, no caso, peraí, deixa eu só me lembrar. Isso, a guerra demora 10 anos e o Odisseu demora mais de 17 anos para voltar. É isso mesmo. Tá? A guerra dura 10 anos, Odisseu demora mais de 17 anos para voltar, e quando ele havia saído de casa, né, quando ele havia saído do seu reino em Ítaca, para ir para a guerra, o seu filho tinha menos de um mês de idade, certo? A sua esposa, a Penélope, ela acreditava na volta do Odisseu, né? Porém, ela estava sendo cortejada, como a gente viu, por um grupo de homens, de pretendentes, que queriam tomar o poder em Ítaca, né? Queriam casar com ela, mas por puro interesse. E esse grupo dizia que o Odisseu estava morto, que ela deveria se casar com um desses pretendentes, mas todos esses pretendentes só queriam saber de serem os reis de Ítaca. Né? Só colocar a presença do Roger aqui. Francisco Roger Salles. Né? Continuando. Esses pretendentes só queriam mesmo era ser os reis. E depois só a mulher que é interessante. Não, 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 não. Isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Na verdade, as pessoas gostam de dinheiro, né? Dinheiro é um instrumento, né? É um instrumento para comprar esses óculos, para comprar este telefone. Dinheiro é um instrumento. Todo mundo gosta de dinheiro, né? A grande questão é que isso não seja aquilo que consuma a sua vida, né? Estava até falando isso ontem. Você deve estar satisfeito sempre. Porém, nunca deve estar conformado. Eu estou satisfeito. Hoje eu estou satisfeito. Mas eu não estou conformado, tá certo? Porque se você não estiver nem sequer satisfeito, você vai enlouquecer. É porque tem um limite de coisas que você pode fazer para sair da situação. Daí para frente, elementos externos aqui dizem que você vai sair da sua situação ou não. Continuando. Os caras queriam casar com a mulher para serem reis, né? Isso acontece em muito lugar, né? Não a situação de querer casar com a mulher para ser rei, e sim de casar com alguém para ter melhores condições, né? Mas assim, ô Yasmin, já que você tocou nesse assunto, isso aí se deu, né? Essa questão de a mulher ser interesseira, porque desde o início da humanidade, a mulher foi privada de poder trabalhar e acumular riquezas. E o homem queria, né, mais lá no passado, ter bons cavalos, ter boas casas, né? A mulher também queria, mas ela não podia trabalhar, então ela tinha que procurar um homem com dinheiro. Simples assim. Passou o tempo, mulher quer um carro, homem também quer carro, mas as mulheres nem podiam trabalhar ali no século XIX, né, no século XVIII, aliás, século XX, no começo do século XX, ainda haviam restrições sobre o trabalho da mulher. Tem que procurar alguém que lhe proporcione aquilo que você quer, né? Já hoje não, as coisas estão um pouco diferentes, né? As mulheres já trabalham, têm direitos políticos, direitos civis, garantidos pela Constituição, né? Mas tem homens interesseiros e mulheres interesseiras, desde interesse financeiro até outros interesses. Continuando. Com toda essa pressão, né, o filho do Odisseu, o Telêmaco, sai à procura do seu pai, né? Isso depois de ele ter recebido as orientações de Atena, disfarçada de homem, né? Atena foi disfarçada de homem ajudar o Telêmaco. Ele saiu à procura do seu pai, aliás, com alguns companheiros. Isso aqui já é além do que a gente havia lido, né? E estes vão para Esparta e outras cidades, em busca de notícias que pudessem ajudar a rastrear os passos de Odisseu.
Este, por uma série de acontecimentos, né, tem sua volta muitas vezes atrasada, né? Como vimos, como a gente pode ver, né? O livro é longo, eu falei para vocês, mais de 200 páginas, e mas não, mesmo assim não caberiam todas as aventuras que o Homero quis descrever, né? Mas algumas são bem mais notáveis, né? Como, por exemplo, quando Odisseu chega à ilha da ninfa Calipso, ou o aprisionamento do deus Éolo, deus do vento, Éolo, aliás, o lugar para onde foi arremessada o navio, né? Era a ilha da bruxa Circe, que transformou os marinheiros em porcos. O tapar de ouvidos com cera para não serem atraídos pelos cantos das sereias que devoravam os homens, né? Enquanto isso, lá em Ítaca, a rainha Penélope continuava sofrendo, certo? Com a forte pressão daqueles pretendentes. Dessa vez, né, a pressão era muito forte, porque nem o Odisseu, nem o filho do Odisseu, né, o Telêmaco, estavam em casa, né? Então a pressão dos pretendentes era muito grande. E eles dois, o Telêmaco e o Odisseu, não haviam retornado ainda. Ela promete, né? Ela prometeu, aliás, costurar um tapete se o rei não retornasse. Antes do seu acabamento, né, ela disse que ia costurar um tapete. Se o rei não voltasse até ela terminar de costurar o tapete, ela escolheria um pretendente. Mas, né, em razão do convívio com seu marido, Penélope fazia um tapete durante o dia e à noite ela descosturava, né, para ganhar tempo, na esperança de que seu esposo, seu rei, voltasse. A Penélope começava a costurar o tapete, isso aos olhos dos pretendentes, né? Aí de noite, ninguém estava olhando, ela ia lá e desfazia o negócio. Ah, meu Deus, eu não quero casar com esses homens, não, eu quero meu marido de volta. Desfazia tudo. É espertinha, viu? Dando um olé nesse bando de cabra preguiçoso, que não queria trabalhar. Continuando. Depois da jornada do... me perdi aqui. Depois de uma jornada com muitas aventuras, idas e vindas, né? O Odisseu encontrou o seu filho Telêmaco e o seu grupo, e juntos eles voltaram para Ítaca. Odisseu foi logo, né? O Telêmaco foi logo dizendo: pai, tem um monte de homem lá querendo casar com a mamãe. O Odisseu foi avisado pelo seu filho, né? E o Odisseu, ainda por cima, encontrou a deusa Atena, que lhe diz que se ele retornasse, seria morto pelos pretendentes, que não o reconheceriam. Assim, a deusa o transforma em mendigo, disfarçando ele para que ele pudesse entrar no palácio sem ser visto, né? Quando deste episódio, a trama de Penélope é descoberta e exige-se que ela faça a escolha de um pretendente, né? Enquanto isso está acontecendo entre a deusa Atena e o Odisseu, descobrem que a Penélope estava enganando os pretendentes, né? Porque todo dia ela fazia o mesmo pedaço de tapete, será possível? Tá errado. Então exigiram que ela escolhesse logo alguém ali. Continuando. Ela, né, novamente, diz que escolheria aquele que conseguisse retesar o arco do seu marido, mas ninguém obteve sucesso. Por fim, chega Odisseu, disfarçado, e consegue retesar o arco, já que o arco era dele, né? Obviamente. E ele logo é reconhecido pela esposa, que, claro, o aceita como pretendente, mas ela sabia que aquele era o marido dela, né? E todos os outros pretendentes se revoltam, né? Já que eles estavam ali, ó, há tempos atrás de casar com a mulher. Aí chegou o tal do mendigo, retesou o arco e ela escolheu ele. Os outros pretendentes se revoltaram e começaram uma rebelião. Mas, tendo seu arco em mãos,
o Odisseu consegue reprimir a revolta, né, com um arco aqui armado, consegue reprimir a revolta e retomar o seu lugar como rei, depois de uma longa jornada. Assim, restabelecendo a ordem, né, desvendamos o principal significado desse livro, da Odisseia, o ideal de belo e bom guerreiro, que antes era atribuído a Aquiles. Também tem como modelo Odisseu, pela sua destreza, pela sua esperteza, inteligência, habilidade, coragem, astúcia, tanto na guerra quanto no seu governo, sendo capaz de pôr a ordem, né? Era basicamente, né? Essa era uma das intenções dos mitos, das lendas, aliás, dos contos épicos de Homero, né? Tinham como intenção de que esse modelo de homem, né, é impressão sua. Misericórdia, ô Yasmin. Ah, não, peraí. Eu babando o Odisseu? Tava sim. Tava, porque essa era uma das intenções das lendas do Homero. Preste atenção. Ele queria que esse modelo de homem, né? Homem reto, homem astuto, corajoso, habilidoso, sábio, esperto, fosse imitado pelos outros gregos. Imagine uma sociedade de homens assim, honestos. A pessoa estava assim bajulando o Odisseu. Essa era uma das intenções de Homero ao escrever essas histórias. Criar um modelo para toda a sociedade masculina grega, né? E também as mulheres, né? Já que a esposa dele, a Penélope, ela jamais cogitou a hipótese de casar-se com um daqueles pretendentes, né? Passaram 17 anos. 17 anos. E ela não queria saber de nenhum daqueles ali. Ela estava lá vegetando praticamente à espera do seu marido. E o Odisseu também estava fazendo de tudo para voltar para casa, para o seu reino, para o seu filho, para sua mulher. Por isso que eu estou falando dessas qualidades, né? Esse modelo aqui, esse guerreiro, né? Que tinha essas habilidades, essa coragem, essa inteligência toda, essa astúcia para defender os seus ideais retos e de justiça, de um verdadeiro herói grego, certo? Era esse modelo que Homero queria estabelecer quando escreveu esses mitos épicos, ok? Não era impressão sua não, viu? Tava bem na cara mesmo. Deixa eu colocar aqui a presença de Beatriz. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Bom, pessoal, esse é o melhor resumo, tá? Beatriz, você perdeu a melhor parte da aula. Eu sugiro que você assista no caso, serão os últimos, até os últimos 15 minutos finais, tá certo? Assistir do começo dessa aula até os últimos 15 minutos, que é a hora que você chegou, tá? A gente está nos últimos 15 minutos de aula. Eu fiz um resumão da obra Odisseia, tá certo? Bom, pessoal, é isso que é a obra Odisseia, que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Resumir do começo até o final aqui, de toda a trama. Claro que ficaram algumas coisas bem vagas, tem muita argumentação mesmo, né? Muita narração, muita fala de personagem. Claro que eu resumi bastante, mas eu passei todo o DNA da história aqui para vocês, né? Com muita emoção, né, o Yasmin? Emocionado até, me empolguei. Vou admitir. Mas não faz mal, não. Rapaz, eu pensando que você está do meu lado, rapaz. Bom, falei da obra, tá? Falei da obra. Agora eu vou falar mais uma vez sobre esse gênero. Nós vimos aqui os valores desse herói, né? Vimos os valores morais e éticos dele.
Agora vamos ver aqui se isso encaixa no gênero épico, né? Na epopeia. O gênero épico, né? É um gênero narrativo, sim. A gente nota que tem narração, obviamente. É um gênero literário, né? E é a mais antiga manifestação literária da história da humanidade, né? Datando aí de 2.500 a 3.000 anos antes de Cristo. Literatura mais antiga da humanidade, né? Do grego epikos, faz referência à narrativa feita em verso, né? O resumo, aliás, a versão adaptada que eu mandei para vocês não está escrita em versos, né? Está escrita em prosa, né? Está sendo narrada, aliás, escrita em parágrafos, mas o original é escrito em versos, né? E retrata os acontecimentos, os feitos grandiosos, sejam históricos, né? Reais, no caso, lendários ou mitológicos, coisa criada pelo autor, né? Ou não, pode ser verdadeiro, né? E esses acontecimentos grandiosos são vinculados, são ligados à figura de um herói. Muitas vezes é considerado como um semideus, né? Uma criatura superior, dotada de superpoderes, certo? Vou ver se chegou mais alguém aqui. Chegou não. O gênero épico, né, surge mais ou menos no século VII a.C., sendo os grandes representantes Homero, que é o fundador da poesia épica, com as suas obras Ilíada e Odisseia, e o poeta romano Virgílio, que escreveu a obra Eneida, dando um salto razoável na história da humanidade. A gente vai sair do século VII a.C. para a Idade Média. Houve, né, um grande representante, né, do gênero épico, que foi o poeta italiano Dante Alighieri, com a obra A Divina Comédia. Talvez você já tenha ouvido falar dessa obra. Dando um salto mais leve na história da humanidade, a gente chega na Idade Moderna, com o poeta português Luís de Camões, que fez a obra Os Lusíadas, né? A obra que fala basicamente, né, sobre as grandes navegações dos portugueses, né? A gente sabe que as grandes navegações foram aquele movimento de expansão territorial, expansão ultramar, né? Penetrando aqui no contexto histórico, rapidinho mesmo. Portugal estava precisando de metais preciosos para a cunhagem de moedas, já que na Europa o metalismo estava em alta. E quem tinha mais moedas de ouro e de prata era considerado mais poderoso, porque podia, por exemplo, financiar uma guerra. Então, né, financiar o exército para ir para a guerra, por exemplo. Né? Então, Portugal, querendo mais ouro, promoveu, né, são os pioneiros das grandes navegações. E o livro Os Lusíadas fala sobre isso. Só que fala dessas navegações, né, na visão portuguesa, é claro, já que o Camões é português. Ele escreveu com ares, né, com a aura bem nacionalista, a obra Os Lusíadas, falando das grandes navegações portuguesas de uma maneira boa, né? Já que quem se beneficiou foi o povo português, ele fala de uma maneira boa, mas a gente deve lembrar que foi por causa das grandes navegações que houve massacres de índio em tudo que é canto, principalmente da América, né? América Central e América do Sul. América do Norte também. Né? Os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses e após a independência, os Estados Unidos promoveram massacres, assassinaram diversas tribos indígenas para roubar a terra deles. Só por isso. Povo mau, né? As características principais do texto épico é um poema longo, narrativa em verso.
Como eu havia dito para vocês, essa versão simplificada não está em verso, mas a original é em verso, tá certo? É um texto narrativo. Os verbos, os acontecimentos são no passado, faz referência necessariamente à mitologia greco-romana. São exemplos de texto épico, né? A epopeia, que é um poema épico bem extenso. Como vocês sabem, o poema épico é dividido em proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo, tá? Quando vocês forem fazer a atividade de vocês, e só para repetir, só uma pessoa entregou. Quando vocês forem fazer a atividade de vocês, vocês devem analisar esses aspectos para encontrá-los. O romance também é um exemplo de poesia, no caso de poesia épica narrativa, né? Temos a novela também, os contos, que são como um romance, só que são menores. Crônica também é passível de se encaixar na poesia épica, já que é narrativa. E a gente vai agora só para a estrutura, só para a gente sair dessa parte aqui da épica. As poesias, né, as epopeias, designam poemas narrativos heróicos bem extensos, os quais remetem aos feitos históricos ou temas mitológicos. Possuem essa estrutura fixa, que é dividida em 5 partes. Proposição, que é a introdução da obra. Invocação, que é o momento de aparição dos deuses para ajudar o herói da história. A dedicatória é a parte em que a história é dedicada a alguém, claro. A narração, que é onde são relatados os feitos do herói. E o epílogo, que é o encerramento da obra. Agora, só para vocês não esquecerem, pessoal, não esqueçam isso aqui, por favor, certo? Sobre um ensaio que só uma pessoa fez. Um ensaio é um texto opinativo, como eu já falei, que expõe as ideias, as críticas, as reflexões e as impressões pessoais do autor. É um texto que reflete a avaliação do autor sobre uma obra, tá certo? Então, uma pessoinha me entregou isso até agora. Os demais, nenhum entregou. Certo? Então, vamos fazer esse texto, tá bem? Ler o texto e fazer um ensaio, tá certo? Diferente de um texto narrativo, esse ensaio propõe apenas a interpretação e a análise profunda, a sua análise, as suas reflexões. Sim, minha querida, é um ensaio literário. O que é um ensaio? Eu até já havia explicado isso aqui. Nada mais é do que uma espécie de artigo de opinião sobre uma obra. Você vai ler essa obra, está lá no Google Sala de Aula, e você vai criar um texto que a gente chama de ensaio, tá? Ensaio na literatura não é preparar uma coisa, por exemplo, um ensaio de uma banda, né? Vamos tocar semana que vem, vamos ensaiar essa semana? Não, não é isso, tá? Mas a gente não ia, né, fazer anotações, não. Não, meu amor. Presta atenção. Vamos lá nos detalhes da atividade aqui. Dia 20, produção de um ensaio sobre a obra Odisseia de Homero. Está lá no nosso querido e amado Google Sala de Aula. Foi colocado no dia 20. Deixa eu encontrar aqui para você. Gênero, leitura e análise, aqui. Atividades, produção no caderno. Instruções, aqui. Deixa eu ver se dá para ver daqui. Aqui, ó, Yasmin. Eu coloquei 3 documentos de apoio para vocês terem base. Inclusive a própria obra. Própria obra. Quase não sai. Viu? Isso foi colocado dia 20. É a última atividade aqui, ó.
Data da postagem, 20 de agosto, aqui abaixo do nome principal. Ó. Mas era para fazer só da Odisseia, né? Sim, só dessa obra que a gente leu. A gente viu detalhes sobre outras, mas a gente não estudou nada mais profundo, não, tá? É só isso aqui mesmo. Agora sim, né? A gente tem aula de produção hoje e amanhã. Como não vai dar para fazer até amanhã, entreguem até a próxima semana, tá certo? Na próxima semana vão ficar definidos os dias para as provas. Aí, se você precisar de um ponto, por exemplo, sem as atividades feitas, eu não vou poder te dar um ponto assim, né? Eu não estou falando para um aluno específico, eu estou falando para a turma, tá certo? E quando forem fazer um ensaio, não esqueçam de colocarem as fontes que vocês usaram para a pesquisa, tá certo? Um ensaio tem um tema, né? Tem título, tem corpo do texto e tem a bibliografia, que são as fontes. Só isso, tá tudo lá no Google Sala de Aula. Vou aproveitar esse último minutinho aqui e perguntar aquela pergunta clássica. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Pois façam esse texto, tá bem, pessoal? Ele é muito importante para vocês, mais do que eu, principalmente. Bom, então vou ficando por aqui. Vou para outra turma, tá bem? Senão passava mais um tempo aqui. Bom, então é isso, professor. Não estou com boa concentração. Bom, você procure pelo menos ler e rabiscar alguma coisa, vai escrevendo, que vai saindo, né? O que tem que sair é a sua opinião, as suas conclusões, tá bem? Se você tiver com alguma dificuldade, olha, peraí. 9, 7, 17, 30, opa, 35, 39. Quem tiver, aliás, com alguma dúvida, me chame que eu tiro as dúvidas assim que eu ver a mensagem, tá? O que não pode é você ficar na dúvida e não me procurar. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre estrutura, conteúdo, como fazer, o que fazer, onde pesquisar, qual é a melhor maneira, se está ok, se está certo, se está errado, me perguntem, tá bom? Tá aqui o número, 96, tá certo o número. Vou ficando por aqui, tem outra aula agora, a gente se vê amanhã, tá bom? Tchauzinho, pessoal. Gente, texto de quê? É que ele botou lá no grupo da sala de aula sobre a Odisseia, essas coisas. Ah, aquele resumo que era pra fazer? Isso. Ah, tá, entendi.